Ei, pessoal! Hoje o papo tá de cineasta pra fã de filme. No novo episódio do Gimito, o trio André, Gustavo e Machado se junta pra uma conversa imperdível. Senhoras e senhores, apaguem as luzes. É hora do grande espetáculo. Mas calma aí. Hoje, o que vai passar não é um filme, é papo de cinema. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Bom, pessoal, estamos aqui com convidados muito bacanas, estamos com ele agora em vídeo também, né? Nosso querido Nicolas Machado, seja bem-vindo. E aí, pessoal, um grande prazer estar aqui mais uma vez. Bom, estamos com ele, o nosso queridíssimo professor André. Salve, salve, pessoal, boa noite. E estamos com ele, nosso querido crítico de cinema, Gustavo, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o cinema esse ano, que o cinema esse ano tem coisas muito legais para assistir. Eu quero saber de você, Nicolas, qual filme você tá mais empolgado para ver esse ano? Olha, final do ano vai ter um ótimo filme aí, né? Dos fãs aí da Marvel, né? Que vai ser o Doomsday. A empolgação é muito grande com referência a esse filme. E a expectativa também muito elevada para os filmes da Marvel esse ano, né? Passando numa continuidade aí, pensando também em algumas produções que não foram tão boas assim, né? Em alguns anos anteriores. Então vamos ver se o retorno de alguns personagens aí que participaram do início dessa saga vão de repente aí consolidar ainda mais a Marvel como uma das grandes aí do mercado cinematográfico, ou de repente dizer, né, pensar o seguinte: será que tem alguma coisa de errado aí que precisa ser melhorado? Então vamos ver como que vai ser. E também o Mandaloriano, né, da Disney, né? Então acho que são os dois filmes aí relacionados a sagas importantes que vão ter no ano. E o Diabo Veste Prada 2 não tá empolgado pra assistir? Eu tô, cara. Eu gostei muito. Esse também, né? Já faz tempo que foi lançado o primeiro, então expectativa muito grande aí por retorno de alguns atores aí e atrizes também. Com certeza. Vou falar. E você, amor, qual filme que você tá empolgado pra assistir esse ano? Vamos se falar, né? O Diabo Veste Prada, porque foi uma das primeiras referências de moda que eu tive na vida, então eu tô bem ansiosa e espero que seja tão bom quanto o primeiro, já que a maioria dos personagens vai voltar, então tem tudo pra dar certo. Mas aí, né, só vamos realmente saber quando lançar. Com certeza, com certeza. E você, Gustavo, o que você tá empolgado pra assistir esse ano? O que eu tô mais aguardando é o filme A Odisseia, né? O novo filme do Christopher Nolan, né? Que vai ter o Matt Damon e o Tom Holland. Desde quando foi anunciado esse filme ano retrasado, eu já tô com uma expectativa muito alta e eu vejo a hora de chegar junho, julho, que é a data da estreia do filme, pra poder assistir. Legal. E você, professor André? Olha, eu tô esperando os Jogos Vorazes no Amanhecer na Colheita. É a continuação aí, saber um pouquinho mais dessas histórias entre o começo lá do Critica da Serpente e da Ave até os Jogos Vorazes que a gente viu aí no comecinho. Então, vamos ver como é que vai ser desse entremear da história. Com certeza, é um ano que estreia muitas obras audiovisuais que vai ser muito bacana de acompanhar. O Nicolas destacou muito, acho que o principal ali de bilheteria, acho que vai vir com tudo, é o Vingadores, eu acho. Em termos de bilheteria, acho que a gente se lembra muito dos Vingadores quando lançou o último em 2019, que foi um estouro no cinema. Eu lembro que eu não consegui ver no cinema, porque toda vez que ia no cinema tava lotado, não tinha ingresso para assistir. E era um ano bem de TCC e tal, era um ano que tava bem puxado e eu não conseguia não consegui ver no cinema, depois tive que assistir em casa e tal. Então foi uma situação que o cinema parou para ver esse filme. Quando o Avatar também chegou, o segundo filme também, eu lembro que os cinemas lotaram, mas não a ponto igual dos Vingadores. Cara, eu ia no cinema, tava lotado. Não tinha, você não conseguia entrar. E eu queria comentar, no abrir o nosso bate-papo, ponderando muito bem essa questão do cinema. Eu não sei vocês, mas parece que eu tenho um costume de ir ainda no cinema, acho que todo mundo aqui gosta de comer uma pipoca, né, e ir no cinema, mas eu percebo que o cinema tá ficando cada vez mais vazio, as salas e tal, o streaming parece que tá dominando.
Eu queria saber, começar com você, Thalita. Qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que o cinema vai deixar de existir? Porque até eu levantei essa bola a última vez que eu falei sobre os filmes. Se você acha que o futuro é o streaming mesmo, se você gosta ainda de ir no cinema. Eu particularmente gosto de ter a tela escura, tal, de ter ali uma sala com ar-condicionado e tudo mais. O que que você acha sobre o futuro do cinema? Bom, eu acho que não vai acabar, porque, assim como você, também tem pessoas como eu que gostam da experiência de ir no cinema. Não vai acabar, porém, depois, digamos que da pandemia que teve, toda essa questão do streaming, muita gente meio que, opinião minha, tá, gente? Pra mim, perdeu muito a noção. Tipo, só porque você paga o ingresso pra estar lá, significa que você pode fazer tudo, e não é desse jeito. As pessoas perderam, de fato, um pouco da educação que quase já não existe, né? E acham que a sala de cinema, só porque você pagou o ingresso, você pode fazer tudo que você quer ali, vira uma bagunça, e não é desse jeito. Não vai acabar, porque assim como eu, muita gente gosta da experiência de ir no cinema, a tela escura e tudo mais, então, pra mim, uma opinião minha, não vai acabar. E, né, galera, vamos ter um pouco mais de noção e consciência do que fazer dentro de um cinema. Com certeza, com certeza. Queria saber a tua opinião, professor André. O que que você acha sobre os streamings estarem surgindo, de estar tendo também o cinema? Parece que eu tenho assim, eu não falo com base em, não vou falar com base em dados, vou falar com base em achismo, né? Quando a gente fala em achismo, sempre, faz uns anos pra cá, eu vou no cinema sempre, e tirando, que nem eu falei dos Vingadores ali, que foi a última vez que eu vi realmente o cinema dar um boom gigantesco, mas parece que, dependendo do filme que você vai, vazia salas, tranquilo. Muita gente, não, eu assisto em casa aqui pelo meu streaming e tal. O que que você acha sobre isso? Você acha que o cinema vai entrar em decadência? Já entrou? O que que você acha sobre isso, professor? Olha, uma indústria que está aí há quase beirando dos anos, não vai entrar em declínio tão rápido, sim, mas o que eu percebo muitas vezes também é que eu sou aqui numa região, não sou dos grandes centros, é uma região que a sala de cinema é uma sala bem, assim, simplesinha, mas o que eu percebo é que, tirando os grandes filmes de evento, as pessoas calculam muito bem agora sobre a questão de quanto tempo vai investir, o valor que é para chegar numa sala de cinema, que não são ingressos baratos muitas vezes, são ingressos que chegam aí a R$ 50, isso tirando, sem falar na pipoca, e ainda mais se você for com criança, e às vezes o custo-benefício não é tão positivo, então às vezes compensa mais esperar o filme chegar do stream, ou às vezes quando é um filme muito bom, às vezes já tem um lançamento em cinema e no stream. Então a pessoa precisa, entre eu ter que pegar todo o custo do deslocamento, ter estresse com o trânsito, pagar estacionamento do shopping, pegar ali comida, ter que aguentar o pessoal que também fica nessa questão da tiktokização, né? Não consegue fazer nada assim, tá toda hora mexendo na rede social, mexendo no celular, falando no WhatsApp. E, assim, perder boa parte daquela experiência tão magnífica que era da sala escura ali, você se entrar na trama ali, sentir que você tá fazendo parte do filme, a galera pensa muitas vezes nisso, cogita. E, assim, talvez a gente esteja num momento que também a gente vê que tem muitos filmes que são ou releituras, ou remakes, ou uma nova versão, ou então uma continuação que ninguém pediu. Então, assim, tem uma grande obra original que atraia tanta gente, assim, pra ir pra lá. Então, muitas vezes, tipo, fica numa coisa muito nichada de público. Então, às vezes, vai ali poucas pessoas, mas são poucas pessoas porque aquele filme atingiu poucas pessoas. Onde aquela ideia daquele filme é muito nichada para um determinado segmento. Exatamente, você levantou bem a questão da pipoca. A gente sabe, hoje os cinemas, no geral, eles estão fazendo muito clubes de assinatura e tal, para levar. Tem até um amigo que assinou, e vai no cinema e tal, ele falou que super compensa. No caso dele, que gosta muito de cinema, ele vai bastante. Ele falou que compensa muito. Tipo assim, os ingressos realmente, eles já não são um valor, dependendo do filme, legais. Aí você pega mais a pipoca, que eu acho que ali é o grande aumento. E todo mundo gosta de ir no cinema com a pipoca, né? Acho que é o clássico do cinema, tal, por mais que a gente ainda consiga comprar em outros lugares, tal, mas a gente sabe que
a pipoca no cinema, ela faz com que fique especial, pelo menos no meu ponto de vista, né? Pode ser que discordem e tal, mas eu gosto de ter uma pipoquinha no cinema. Eu acho que é interessante, acho que a pipoca do cinema ela se diferencia um pouco da convencional nossa. E eu queria saber a tua opinião, Gustavo. O que que você acha sobre isso? Você acha que o streaming vai ficar com essa briga? Você acha que o cinema tá legal, tá bacana? Você acha que não vai entrar em decadência? O que que você acha sobre isso? Eu acredito que ultimamente as pessoas estão indo menos ao cinema, né? Muitas vezes até porque o filme, por exemplo, lá fora não tem uma bilheteria muito alta. Aí geralmente a estreia do Brasil e dos Estados Unidos é bem diferente. Aí quando o filme não faz muito sucesso, aí vem aqui pro Brasil, aí já sai notícia, tal mês o filme vai sair em streaming. Aí já sai as críticas, aí isso não é muito positivo, o pessoal acaba não indo no cinema e esperando alguns meses assim para poder assistir numa rede de streaming, né? Então, mas assim, acredito que o cinema não vai acabar, mas as pessoas estão indo menos. E vocês comentaram sobre a pipoca, né? O cinema ele rende mais com alimentos e bebidas com o próprio ingresso, né? E muitas vezes eles utilizam assim, a pipoca como marketing, igual o Pânico 7 está fazendo, né? Eles estão fazendo um balde de pipoca por R$ 150, saíram, se vocês viram aí no Cinemark, para tentar vender mais o marketing do filme, né? Mas o cinema não pode acabar, né? Se você vê um filme assim que você gostou, você assistir num cinema e assistir na televisão ou na sua casa, você vai ver assim que a experiência é totalmente diferente. Mas eu sempre sou a favor assim das pessoas irem ao cinema. Você até tocou nessa questão da experiência. Eu lembro quando foi uns 2 anos atrás, eles conheceram a Talento, quando eu fui a primeira vez sozinho no cinema, foi uma experiência que foi diferente. Foi uma coisa. Eu fui uma vez no cinema sozinho na minha vida e foi uma experiência assim. Assim, cara, eu fiquei, nossa, foi uma experiência muito legal, assim. Que eu sempre ia com os meus pais, ia com alguém e tal. Aí eu decidi, não, eu vou ver sozinho hoje um filme lá. E foi uma experiência muito legal. E você tá ali no ambiente, você assistiu um filme, você tá ali realmente pra ver o filme. Em casa realmente tem muita distração. Dependendo da situação, você às vezes tem que pausar, tem que fazer alguma coisa, você tá ali prestando atenção no filme, acho que a experiência é realmente muito melhor. E você, Machado, o que que você acha sobre isso, sobre essa questão do cinema, barra streaming, essa rivalidade? Você acha que tá em decadência? O que que você pensa sobre isso? Acho que você toca num ponto muito importante, que é justamente essa diferença da experiência presencial, vamos dizer assim, no cinema, né, do que em casa, porque as distrações, né, como você comentou, são muito grandes, às vezes tem que pausar por um motivo ou outro, ou você tá assistindo um filme e começa a assistir de manhã, daí tem que pausar para fazer o almoço, e daí depois retoma à tarde. Então, você ainda em casa tem toda essa possibilidade de começar um filme de manhã, terminar à tarde ou concluir à noite e começar outro filme, mas a experiência no cinema é completamente diferente, né? E a gente, né, como já comentaram aqui anteriormente, né, realmente está ocorrendo uma redução, o pessoal tem aproveitado mais a experiência dos streamings em casa, com as TVs Smart, né, com as possibilidades amplas de streaming, Netflix, HBO, Disney, né, Apple TV também, Prime. Então, assim, são muitas opções do que assistir. E quando você vai no cinema, você tem que escolher alguma coisa. E se você não gostar do filme, você ou sai na metade do filme, ou fica até o final e vê como que vai ser a conclusão ali da história, se é bom o enredo ou não. Querendo ou não, no final das contas, se você não assiste o filme antes de ir no cinema, você vai acabar tendo que descobrir como que é a história no final. Ou se você não lê a sinopse, não se intera sobre o filme, sobre do que se trata, né, do que se refere, realmente acaba sendo um chute no escuro às vezes. Esses dias eu fui assistir A Empregada no cinema, tinha críticas boas, críticas ruins, tinha como saber se o filme ia ser bom ou não, e é baseado também num livro. Tem muitos filmes, né, do que já foi citado, que são baseados em obras literárias, e é muito interessante. Fui assistir A Empregada, eu fiquei pensando assim, eu já assisti uma vez um filme sem consultar nada, que foi Super 8. Um excelente filme do J.J. Abrams, inclusive. E, nossa, quando eu fui assistir, me surpreendi, estava com a minha mãe, inclusive, e foi maravilhoso. Experiência incrível, assim. Não sei como que é o livro, me interessei pelo livro, inclusive, depois que eu assisti o filme. Mas eu acredito que seja uma experiência válida, assim. Fora que, com toda essa questão da pipoca e tal, eu não compro pipoca quando vou no cinema, que é muito caro. Eu passo nas lojas ali de conveniência, compro alguma coisa um pouco mais em conta, né? Acho que todo mundo faz isso. Porque, sejamos,
Virou tradição, né? Oi? Virou a tradição daquela passada roubar aquele chocolatinho dos Americanas, pegar a Coca-Cola em outro lugar, levar um melancia escondido dentro da mochila. Chineque, suco a desse. Ali o centro de São José tem a loja de R$ 1, né? Fica mais barato ainda. Então a gente aproveita de todo modo, né? Com pipoca, sem pipoca, aproveita presencialmente no cinema. E acho que é a melhor experiência ainda, né? Do que assistir um filme em casa. Com certeza. Bom, gente, eu queria pegar um gancho para falar um pouco sobre o Oscar, né? Posso deixar de não comentar. A gente tem o Oscar, a gente já tem uma lista de filmes. Todo mundo aqui assistiu todos os filmes indicados ao Oscar? Ou todo mundo? Senhor André, não? Tá, o ganhador, o Leonardo DiCaprio, você assistiu? Chegou a assistir, professor, ou não? Bom, eu vou E tá na minha listagem. Mas eu já peguei ali todos os spoilers possível, porque acaba trabalhando muito com o que eu trabalho em sala de aula. Então, acaba uma coisa interferindo na outra. Eu não vejo, mas eu vejo pelos meus alunos. Então, eu só não me lembro o nome do filme. É Um Passo, como é que é o nome do filme? Uma batalha atrás. Uma batalha, acho que após a outra, acho que é isso, né? A batalha após a outra. Uma batalha após a outra. E eu queria saber a opinião de você. Queria começar com você, Gustavo. O que você achou? Se você acha que esse filme vai ser o grande ganhador do Oscar? E se você acredita que esse filme, ele tem, para você, representou muita questão ali dos imigrantes e tudo mais. O filme realmente aborda muito essa questão. Eu queria saber o que você achou desse filme e tudo mais, do Leonardo DiCaprio. Olha, o filme já vem sendo falado, né, antes de ser lançado por um certo tempo, né, ao elenco, né, o elenco também é muito bom, né, a atuação do Leonardo DiCaprio, do Champagne, do Benício Del Toro também, né, que se eu não me engano ele é um ator, acho que porto-riquenho, né, se eu não me engano. Aí o filme também aborda muito essas questões, assim, americanas, Estados Unidos contra o México. Acredito que vai levar algumas estatuetas, mas acredito que para melhor diretor, que é pelo Paul Thomas Anderson, é o favorito. Mas assim, eu e o Oscar, tipo, às vezes a gente discorda muito, né? Porque tem, às vezes, questões políticas, né? Filmes que a gente acha que deveria ganhar e não ganha, e vice-versa, né? Filme que não ganha e acaba ganhando. Mas eu acredito que o filme, uma batalha após a outra, acho que vai ganhar alguns prêmios, assim, como o roteiro do filme também, a história que foi, assim, muito bem elaborada. E pelo diretor, né? O Paul Thomas Anderson já vem fazendo bons trabalhos aí, né? O último filme dele que eu não achei muito bom, né, que é o Licorice Pizza, ele foi indicado a melhor filme e foi indicado a melhor diretor, né? Então, acho que às vezes assim, quando é um diretor que tá atrás assim do filme, pode ter uma grande repercussão. Aí você pega um grande diretor com o Leonardo DiCaprio, então é certeza que vai concorrer a Oscar. E foi um filme que uma história assim para concorrer ao Oscar. E quando eu falo assim Oscar, eu me baseio também muito nas outras premiações, né? O Globo de Ouro, teve o BAFTA. Então o Oscar ele é assim o encerramento dessas cerimônias. Então, às vezes, que nem uma batalha após a outra ganhou, acho que é agora o BAFTA como melhor filme, aí chega como favorito. Mas, na minha opinião, acho que tem outros filmes que possam ganhar. Na minha opinião, acho que quem vai ganhar é o Hamlet. Mas isso eu posso comentar mais pra frente, né? Mas uma batalha após a outra, dependendo aí das premiações, aí das cerimônias, pode chegar como grande favorito ao Oscar. Mas, pelo menos, como diretor, acredito que vai ganhar. Você comentou dessa questão dos diretores, e isso é bem interessante, porque, assim, a gente tem grandes nomes no Oscar, e, assim, lembrar que o último ano foi a Nora ganhou o filme. E, assim, eu critiquei esse filme pra caramba, porque eu achei que era um filme muito hard, eu falei no episódio que ano passado que a gente fez, falei, nossa, um filme que não vai ganhar de jeito nenhum é a Nora, ele ganhou de melhor filme, então ficou uma situação assim, foi, cara, como assim o Anora ganhou, né? Eu acho que a gente tinha até o Ainda Estou Aqui, pra mim, era muito superior ao Anora. Não tô, assim, o filme, ele tem a mensagem, passa a mensagem, mas eu não acho digno pra ganhar de melhor filme. Realmente, Leonardo DiCaprio, eu acho que, se a gente começar a listar os filmes dele aqui, acho que não pra mim, eu não sei um filme, eu não lembro o último filme ruim que o Leonardo DiCaprio fez, mas, assim, a atuação dele é impecável, o cara mandou muito bom no filme.
aquela questão ali dos imigrantes e tudo mais, para não dar spoiler tanto do cinema, porque é um filme que vale a pena assistir, professor. E o Hamlet ainda ainda quero assistir essa semana para assistir todos os filmes, pelo menos, tentar assistir a grande maioria para saber o que falar lá no podcast do Oscar, né, para ter a minha opinião. Mas um filme, claro, que nós, como fãs, a gente queria que ganhasse da Fórmula 1, né? Mas não vai ganhar, a gente sabe que também vai ser difícil. O filme talvez de melhor efeito especial, mas olhe lá ainda, né? Mas a gente tava torcendo que fosse o filme da Fórmula 1, mas como fãs da categoria. Mas assim, o Oscar sempre é uma caixinha de surpresa, né, amor? Eu prefiro não comentar tanto, mas sobre a Nora também é meio controverso. Você também não gostou do filme? É um filme ruim. Não, desculpa, gente, é ruim. Não gostei. Também não. Parece uma fanfic que foi feita pra sessão da tarde. Literalmente. Eu não Dúvida isso. da tarde. A campanha de marketing dele é muito bem feita. Foi o mesmo caso do Gostei de Espírito Apaixonado. Se eu não me engano, teve toda uma. Até hoje tem o pessoal que tá reclamando, porque o estúdio do Anora, ele fez uma mega campanha algumas semanas antes de sair as listagens para votar no Oscar. Então, tipo, ele pegou, você faz parte lá do negócio do pessoal que vota no Oscar, você tem entrada, você vai ter uma pré-estreia, você vai ter ali uma campanha de marketing. A galera mandou para vários críticos, mandava todo um material explicando sobre qual que é até a história dos personagens. Então isso foi até muito comentado, e se eu não me engano até teve uma polêmica no final do ano, que era no final do ano não, mas assim, logo umas 2, 3 meses depois que saiu o resultado, que era para proibir esse tipo de campanha de marketing para as próximas edições. E daí, por exemplo, eles iam aumentar o tamanho de pessoas que podem votar no Oscar e também proibir que seja feita essa campanha mais agressiva para manter o filme na cabeça dos votantes. Você não sabia disso. Eu queria saber de vocês agora, já pegando esse gancho aqui ainda do cinema, qual foi a coisa mais, assim, diferente ou talvez inusitada que vocês já levaram pra comer no cinema? Assim, eu nunca levei uma coisa tão inusitada no cinema, né? Não, mas assim, o que aconteceu com nós uma vez, com o nosso querido amigo William, foi uma vez que a gente foi assistir, acho que era o Esquadrão Suicida, o primeiro em 2016, já faz 10 anos que lançou esse filme, que a gente foi assistir o filme no cinema, aí a gente sentou pra assistir o filme no cinema, e aí tinha aquela mania de levar os lanches dentro da mochila, né? A gente, tipo, né, aquela coisa que não queria mostrar, que tá com lanche e tal. Aí a gente tirou, começou a comer, né? Tipo, tal, né? Cara, chegou, aí o William acho que tinha levado um amigo dele. E eu não sei que rolo que aconteceu lá, que alguém tinha entrado, talvez, no cinema sem um ingresso, alguma coisa assim, e eles foram lá pra barrar. E eles foram na nossa fileira e foram em cima da gente. Eu falei, cara, vamos pegar nossos lanches aqui, fudeu, cara. E aí o amigo, não, esconde debaixo da cadeira aqui, cara, pra eles não verem e tal. E a gente depois, aí olha, ele foi pedir pra ver o ingresso e tal, aí que todo mundo tirou, eu falei, fudeu, cara, que merda que Pô, falei que era porque não compramos lanche lá, a gente achou que eles iam tirar a gente do cinema. Aí depois eles ficaram olhando, assim, ficaram um tempo pegando o pessoal, mas engraçado que eles subiram e foram na nossa fileira, nos 3, falei, fudeu, cara, falei, puta merda, falei, que merda que esses piá fizeram, cara, vão sair do cinema. Acho que essa foi só engraçada, né, teve uma outra situação também, quando eu fui com a minha prima Giovana, né, assistir Os Mercenários 3, não assistam, um filme horrível, cara, decaiu muito Mercenários, assim, nossa, colocar a Megan Fox pra liderar, nossa, um filme horrível, mas o entretenimento foi salvo, porque nesse dia entrou um mendigo no cinema, entrou um cara que tava, sei lá, bêbado, noiado, um cracudo lá, entrou, cara do céu, o cara começou a falar, nossa, mano, eu não sei o que ficava comentando no meio do cinema, e ele derrubou, acho que ele tinha perdido moeda, ele começava a se enfiar debaixo das cadeiras do cinema pra procurar, daqui a pouco ele tava embaixo da minha cadeira, foi lá embaixo, na nossa fileira, e assim, ele foi, falava alto o filme inteiro, e ninguém foi tirar o cara, aí eu reclamei,
óbvio, no final do filme e tal. Apesar de ter dado que o filme é uma porcaria, eles deram um voucher pra gente assistir outro filme, né? Eles foram lá, foram legais com a gente e tal. Aí o cara falou, não, esse aí tá sempre no ponto de ônibus lá, quando eu pego o ônibus, o cara entrou lá dentro do cinema lá, e todo mundo tava complicado, dando risada, assim. Aí eu fui lá e falei, não, tá, né, o filme já era ruim, eu falei, pô, entrou o cara, aí eu falei, eu vou pedir reembolso esse negócio aí. E eles me deram, falaram, não, tá aqui e tal, tudo certinho. Vamos lá. Professor André. Olha, tava aqui pensando, mas assim, bizarro que eu já levei, é que eu ia com meus irmãos, quando a gente era mais jovem, no shopping cidade. E antes da gente ir pro cinema, a gente ia pegar umas esfirras no Habib's. A gente ia pro cinema com as esfirras. Assim, mais bizarro. Bacana, legal. É legal levar um lanchinho assim diferente e tal, né? Mas nunca levei uma coisa assim bizarra. Tem que pegar uns chinecão, um chineque, pão de queijo, tubaína, essas coisas, levar. Tem que levar a qualquer hora no cinema. Vamos lá, e você, Gustavo? Tenta levar salgadinho no cinema. A sala já é fechada, escura, fica aquele cheiro de salgadinho. Já levei salgadinho e eu gosto bastante de comer aquelas gelatinas de minhoca também, que vende no mercado, nas lojas americanas. Fica um cheirinho bom, assim, é um negócio diferente. As Fini. Essas mesmo. Inclusive, agora tem uma loja agora, tem um quiosquinho da Fini lá no shopping agora, bem legal. E você, Nicolas? Bom, vamos lá. Eu acho que eu nunca levei nada de tão diferente, mas já que a gente está comentando também sobre situações inusitadas, vamos trazer uma situação à tona. Quando eu era pequeno, eu fui assistir com a minha mãe no cinema A Era do Gelo 3, né? Daí, beleza, eu tava lá assistindo com ela, tinha ido só com ela, beleza, tava assistindo o filme, de repente o filme tava terminando, quem eu vejo na escada subindo? Minha avó com as minhas primas. Ué, o que eles estão fazendo no final do filme? Chegaram agora, chegaram atrasadas, o que aconteceu? Elas estavam chegando para a próxima sessão, mas eu até fiquei pensando, como assim? Nunca existiu uma sessão tão próxima assim uma da outra. Mas elas tinham chegado ali e tal, disseram, a gente veio para a próxima sessão e tal. E daí, qual que foi a proposta? Gostou do filme? Gostei. Quer assistir de novo? Finge que você comprou o ingresso, fica com a gente aqui. Então foi essa a ideia que foi apresentada naquele momento. Fiquei assistindo de novo, me segurando o máximo para não dar spoiler para as minhas primas, porque o filme foi tão bom que eu fiquei assim, comentava aquela cena ali e tal, fica quieto aí, não falo nada. Então foi mais ou menos isso. Caraca, nossa, eu nunca vi também. Geralmente eles param pra limpar e tal. Geralmente eles dão um intervalo de uns, nem acho que uma meia hora por aí pra arrumar a questão do cinema e tal. E assim, o legal de você ir no cinema é que, cara, como vocês mesmos comentaram, a mágica não é a mesma coisa que assistir em casa. É a mesma coisa que eu brinco, ouvir a música que você tanto gosta na rádio. É um sentimento diferente. É aquele sentimento assim, pô, parece que eu tô presenciando algo inédito e tudo mais, né? Principalmente se é uma franquia, tipo, quando eu era mais novo era Harry Potter, mas enfim, Senhor dos Anéis, tá? Pô, eu fui assistir lá em 2000 e Guaraná com Rolha, eu tava no cinema, né? Eu queria muito, por exemplo, eu nasci em 98, mas se eu tivesse nascido em 80, eu com certeza ia falar, assisti Titanic no cinema, pô, que legal, tal, eu vi aquele filme, pô, foi maravilhoso naquela época, aquele efeito técnico do barco afundando, né, então foi muito legal. E uma outra coisa, já que vocês estão trazendo esses temas aí hoje para falar mais do cinema em geral, eu queria falar um pouco das IAs, eu acho que é interessante a gente mencionar, né, eu trabalho um pouco com IA, gosto, acho interessante, mas a gente percebe que tem umas coisas muito loucas, tipo, hoje eu tava vendo lá, colocaram o Van Diesel lá, batendo no iceberg do Titanic e afundando o iceberg, tipo, ajudando. Aí agora tem uma IA chinesa chamada Seedance, que, tipo assim, colocou os Vingadores, aí colocou o Pikachu, meteu um Batman no meio, e assim, o resultado foi muito bom, o resultado não foi, tipo, aquele resultado genérico, assim.
Eu falei, caraca, mano. Eu falei, olha o nível disso. Tipo assim, é surreal. É surreal. E uma outra questão também, que eu não sei se vocês conhecem, é os filmes nas horizontais, né? Os famosos filmes pra gente ver como se fosse Reels, né? Que já tá sendo lançado, filme de 1 hora, 2 horas, pra você assistir nas horizontais dos filmes. Então eu queria saber a tua opinião, Nicolas, começar com você de novo. Qual que é a tua opinião sobre IA no cinema? Você acha que tá agregando, cara? Você acha que tá deixando meio relaxadão a galera com os filmes, roteiro meio GPT? Como é que você tá achando tudo isso? Pois é, tem muitas produções aí, inclusive, que tratam dessa temática, né? Acho que a mais recente foi o filme do Chris Pratt aí, que fala sobre, o nome é Justiça Artificial, que trata um pouco dessa questão. Então, o que eu vejo, assim, o uso da IA, obviamente, na produção dos filmes, mas também filmes falando sobre inteligência artificial, né? Tem esse, né, da Justiça Artificial, que eu lembro, e tem mais um outro, mas eu acho que tá sendo muito mais presente, né? Chega para trazer uma facilidade, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, quando você faz uma pesquisa ali no chat GPT, às vezes não responde exatamente aquilo que você quer, né? Ou vem com algumas inconsistências, alguns erros, então eu acho que a nossa própria experiência no dia a dia diz muito sobre como que funciona as inteligências artificiais, né? E de qualquer forma, né, quando se transforma aí no cinema, a gente também percebe algumas inconsistências, né? Então acho que de forma geral é isso. E você, Gustavo, o que que você tá achando? E pergunta, e dos filmes na horizontais, já chegou a assistir algum e tudo mais? Não, cheguei ainda a ver, nem Não sabia. chegou? Novidade pra mim. Eu vi alguns, eu falei, nossa, mano, um filme na horizontal, eu falei, gente, assistir com o telefone assim, tipo, tal, né, então foi uma coisa que eu vi, eu fiquei, caramba, já tem filme, claro que não é filme de grande orçamento, não é um Vingador que você vai assistir inteiro, assim, mas são filmes que estão sendo lançados, né, em plataformas como TikTok, enfim, e eu achei a pegada legal, interessante, não sei se vai vingar isso, né, mas achei interessante. Queria saber só, filme na vertical, desculpa. Eu confundo vertical com horizontal. Vamos corrigir. Filmes na vertical, filmes com telefone de pé. Então, filmes na vertical seria, no caso, os filmes como se diz, no formato de Reels, formato de TikTok, filmes de 1 hora, 1 hora e 40. Tem um grupo até no Telegram que eu tô, que só tem filme na vertical. Então, são filmes que estão sendo lançados justamente para celulares, para ser assistido em celulares e tudo mais. Assim, filme na vertical eu não assisti ainda, né, pra ser bem honesto, mas já ouvi falar, né, é uma tendência que acredito que tende a crescer, né, até porque muitas pessoas assistem o próprio filme pelo celular, né, então quem quiser rotacionar a tela já não vai poder, né. E sobre as IAs, né, também é algo que tá crescendo bastante, tem os negócios engraçados, assim, que às vezes é tão bem feito que você pensa que é verdade, né. Mas esse negócio das IAs, assim, acredito que antigamente eu trabalhava muito com isso, né? O Steven Spielberg fez um filme chamado Inteligência Artificial, que envolve isso. E em 2013 fizeram um filme com o Joaquin Phoenix chamado Ela, não sei se todos assistiram, que o Joaquin Phoenix ele conversa com a Scarlett Johansson, só que a Scarlett Johansson é só uma voz dela. Então, tipo, é o filme inteiro o Joaquin Phoenix conversando com a Scarlett Johansson. E foi engraçado que nesse ano quiseram fazer quiseram colocar a Scarlett Johansson no Oscar, só que ela não aparece no filme, só aparece a voz dela. E recentemente eu vi uma matéria que o Oscar pretende incluir essa categoria de IA como uma das melhores categorias. Então acredito que futuramente possa ter mais uso de IA nos cinemas. Eu gosto, inclusive as músicas que eu produzo no Gimito, eu tenho duas plataformas de áudio, uma para narrar e outra que cria músicas de IA, né? Do plano pago, até pago elas e tudo, e o resultado realmente eu acho um resultado muito impressionante. Em vídeos eu tenho a do Google, né, a Vel 3, que também entrega um resultado muito legal. Claro, ainda tem muita inconsistência em alguns parâmetros, toda aquela questão de você gerar o prompt é o que você pede para IA, então você tem que pedir em inglês para ela, você tem que testar muitos comandos para que ela possa. A própria Meta agora lançou a dela, não sei se vocês viram, a Meta AI já está aí circulando no Instagram, agora lançou faz pouco tempo. Também você pode baixar o vídeo dentro da própria plataforma e editar, né, o que facilita bastante, e migrar ela provavelmente para o Reels ali.
Então a Meta ela também tá pegando bastante essa questão das IA, já trazendo os vídeos, as fotos em IA, acoplando dentro do próprio aplicativo. E é interessante, eu acredito que seja o futuro, mas eu ainda acho que pra você pegar tipo um designer gráfico, uma obra criada ainda por um humano, ela se sobressai muito ainda pelo resultado seu totalmente original, né? Eu mesmo estou aprendendo agora um pouco mais de design gráfico e vejo que não é fácil você criar uma arte no CorelDRAW, uma arte no Photoshop, né, uma animação. Então, tudo isso, quando você produz no bruto mesmo, o resultado, claro, se sobressai muito, mas o processo para você demorar e para uma IA criar, realmente a IA cria extremamente muito mais rápido, né? Então, termos de escala, nem se compara, né, o robô com o humano. Mas, assim, acho interessante, acho que vai dar voz para muitos produtores pequenos para criarem suas obras, né? Eu mesmo tô partindo para um lado de criar uma série um pouco animação, um pouco IA e tudo mais. Então, acho que vai ser bem interessante. E queria saber de você, professor, o que que você achou dessa questão da IA no cinema, e os filmes da vertical também, o que que você achou de tudo isso? Olha, sobre IA, é uma ferramenta que está chegando e vai, querendo ou não, ela vai começar a fazer parte. Claro, fica óbvio muitas vezes que o resultado dela é inconsistente. E tem um movimento dentro também dos estudos de cinema criticando isso. Igual tá tendo agora um movimento muito forte lá no exterior, da galera metendo o pau no Will Smith, porque ele fez o lançamento, um novo projeto dele de filme, que assim, é como se ele estivesse apresentando pra uma plateia, só que a plateia inteira é feita de IA, porque ele não conseguiu reunir gente suficiente pra fechar ali a plateia inteira. Então, a galera tá caindo na cana em cima disso. A gente tem agora, se não me engano, discussão no final do mês passado, de vários estúdios fecharam um acordo com a Associação dos Atores nos Estados Unidos sobre a questão do uso das inteligências artificiais que estão usando imagens de filme. Eles querem justamente saber, por exemplo, puxa, e quando a pessoa morrer, os direitos autorais vão ir para quem? Vai ficar com família, não vai? Porque, querendo ou não, agora com o uso da IA, se um ator morrer, é muito fácil para o estúdio só substituir. Ou então o estúdio chegar e comprar os direitos de imagem do ator e usar, sei lá, para ele fazer 1 milhão de filmes. Então isso gera todo um impacto, mas é aquela questão, até surgir ali os controles, até o pessoal se adaptar, demora, e é uma questão ali de ir testando os limites e ver. E sobre a questão das novelas verticais, eu acompanho muito pelo TikTok. Então, assim, é uma questão que tá vindo forte e tá sendo muito bacana, porque tá permitindo o surgimento de grandes autores, grandes diretores de arte que usam os prompts. Então, assim, a gente vê muito, por exemplo, bandas autorais que não tem condições de comprar, puxa, alugar um estúdio, contratar ator para fazer um videoclipe, que o pessoal faz um clipezinho ali via inteligência artificial e explode na internet. Porque, querendo ou não, ali ter um videoclipe chama atenção e prende o público. Muitas vezes o pessoal tá rolando, opa, viu ali uma cenazinha legal, fica para ver, escutar a música, da música já parte ali para as redes sociais, já escuta a música da banda, já quer saber quando vai ter a apresentação. E, claro, o pessoal tá falando aí sobre as bandas fantasmas do Spotify e tudo mais, que é tudo de IA também, que é para acervo de produtora, mas as pessoas que estão usando isso, né, as bandas que estão usando esse recurso estão tendo aí bons rendimentos. É muito interessante essas obras criadas por IA, né? Que você vê que tá ganhando um mercado bem interessante, tá furando a bolha, né? É, essa questão do cinema, eu acredito também que logo a gente vai ser mais comum a gente ver obras em IA, também com vários recursos sendo utilizados. Claro que ainda para entrar num nível ainda, eu acho que ainda precisa melhorar um pouquinho mais, mas está no caminho certo para melhorar. Mas eu acredito que logo a gente vai ter surgimento de filmes feitos totalmente com IA, né? Talvez não por produtoras grandes ainda, mas como o professor André comentou ali, a gente também teve, não faz muito tempo, mas quando o Paul Walker, acho que do Velozes e Furiosos, morreu, no último, acho que no filme 7, ele foi substituído por um CGI, né?
um CGI e tudo mais, que foi feito o filme, como ele faleceu em 2013, 2015 foi feito o filme, e a gente lembra, ficou uma coisa, assim, muito bacana, o trabalho, tudo ali. Teve alguns momentos ali que deu pra perceber, mas ficou muito legal o trabalho que foi feito ainda. Esse filme acho que lançou aqui uns 11 anos atrás, aí agora o Velozes e Furiosos seguiu depois sem ele e tudo mais. Não sei como é que tá agora, porque faz tempo que eu não assisto 20 filmes do Velozes e Furiosos agora, m- mas eu acho interessante essa questão. E, bom, falando agora um pouco mais dos filmes, pode falar, Gustavo. Mas que Gustavo, tá bom, tá. Do filme do Flash, não sei se vocês assistiram, eles colocaram também um monte de IA, né? Colocaram participação do Christopher Reeve, tinha até em 1990 que o Nicolas Cage que ia fazer o filme do Superman, daí colocaram no filme do Flash também. Não sei se todos assistiram o filme do Flash de 2020, mas eles fizeram uma coisa bem, bem diferente, assim. Eu fui assistir essa bomba no cinema. Acho que foi a segunda vez que eu me arrependi de ter assistido um filme no cinema. Que tem um que eu preciso comentar que não faz muito tempo, que é com o Arnold Schwarzenegger. E, meu Deus, que filme tosco. Teve gente que até saiu no meio do filme, tipo, foi embora. Tipo, o que que eu tô vendo aqui nessa tela? Fale lá, Nicolas. Meu comentário não é sobre o Flash, embora tenha assistido, realmente, não gostei muito, né, do resultado final, mas é só para comentar sobre o Velozes e Furiosos 7, que além do CGI, né, obviamente também teve a contribuição dos irmãos do Paul Walker, né, um deles bem parecido com ele, inclusive, que é o Cody Walker, né, e inclusive eu acho que ele vai participar, vai contribuir com as gravações desse último filme, que tá para ser lançado, acho que no ano que vem, vai ser o Velozes e Furiosos 11 ou 10 parte 2, enfim. Esse vai ser o último filme da saga, né? Fora os spin-offs, eu acho que vão ser lançados alguns spin-offs, mas eu acredito que se forem para colocar o Paul Walker, e nem que seja uma participação, né, enquanto personagem, vai ter a contribuição do Cody Walker, inclusive. Beleza? At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Bem, legal, bacana. Eu queria a continuação do Desafio em Tóquio. Esse eu gostaria de ver uma continuação até hoje. Eu gostaria de ver um segundo Velozes e Furiosos, mas a gente sabe que até o meme agora tá correndo solto na internet e tudo mais, do filme. Mas eu gostei, foi o primeiro filme do Velozes e Furiosos que eu assisti. Acho que eu era criança, lembro que todo mundo, a musiquinha emblemática e tudo mais. É um filme que acho que todo mundo já deve ter assistido alguma vez, assistindo na televisão e tudo mais, né? E eu quero saber de vocês aqui, falando de Oscar agora, pegando essa linha, que filme de Oscar, professor, que marcou você, assim? O filme pode ser colocando todas as edições aí, não precisa ser da última, pegando algum gancho de todos os filmes do Oscar que foram indicados, que ganharam estatueta, ou ao menos foram indicados, que filme que marcou você e tudo mais, professor? Olha, pensando aqui rapidinho, ó, vou pegar um que tá mais, assim, vivo na minha cabeça, que é o que foi indicado recentemente, que é o Pecadores. Eu achei sensacional. A produção ali, o roteiro muito bem desenvolvido, as reviravoltas, os plot twists sensacionais. Então, assim, é um que eu sempre recomendo, falo pra todo mundo assistir, porque é um filme que você vai gostar. Se você gosta de ação, você vai gostar. Se você gosta do mistério, você vai gostar. Se você gosta do musical, você vai gostar. Se você gosta de intriga, você vai gostar. Se você curte ali algo mais sedutor, também vai curtir. Então é um filme completo aí. E você, Gustavo? Olha, acredito que um fato histórico do Oscar foi o filme Parasita ter ganho, né? Porque acho que pela primeira vez na história, um filme não americano ganhou um Oscar, né? O Brasil já bateu na trave várias vezes, né? Com o Central do Brasil, ano passado com Ainda Estou Aqui, agora tem a chance do Agente Secreto, mas um filme não americano ganhar um Oscar, como foi o caso do Parasita, que acabou vencendo em 2020 ou 2019, foi algo realmente muito histórico, assim, né? E algo que nunca tinha acontecido, né?
O legal desse filme Parasita é que você não imagina que vai acontecer tudo aquilo, né? Um certo momento. Você pensa que é um filme de sessão da tarde, né? Eu pensei, não, mas que filminho, mas a hora que começa a revirar, realmente é impressionante. A reviravolta que se torna aquele filme. E o outro caso, né, do Oscar também foi o Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, né? Que concorreu a 11 estatuetas, ganhou as 11, né? 100% de aproveitamento. Vamos ver se o Pecadores quebra o recorde esse ano, né? Já que o Pecadores tá concorrendo a 16 Oscars, né? Mas acho que o Senhor dos Anéis 3, assim, por ter concorrido ganhou todas as categorias que foi indicada, também foi algo inédito, assim. Senhor dos Anéis foi. Nossa, acho que é um filme da cultura geek, realmente, que eu digo assim, que ganhou e todo mundo ficou assim, cara, ganhou as 11 estatuetas, né? Como você falou, 100% de aproveitamento. É um filme que a trilogia, né, Senhor dos Anéis é sensacional, né? Eu gosto muito de assistir, né? Apesar de, claro, que é um pouquinho longa, né? Então tem que assistir com um pouquinho de tempo, principalmente se for assistir a versão estendida. Então se prepare aí para 4 horas de filme, mas vale muito a pena, é muito legal. E você, Nicolas? Bom, Henrique, confesso que eu já estava preparado para essa pergunta. Então, eu já fiz uma lista interminável de filmes que eu gosto. Legal. Mas eu vou falar assim. Vamos começar pelo ano passado, né? Que eu filmes que eu gostei e que eu achava que ia dar a estatueta, né? Que a Demi Moore ia vencer como melhor atriz. No final das contas, foi a Mike Madison que venceu por Anora. Mas eu acho que foi realmente o filme da carreira da Demi Moore, né? Tinha tudo para vencer. Se não fosse ela, seria a Fernanda Torres. Eu nem estava cogitando a Mike Madison. Mas eu acho que foi um filme realmente interessante. Faz várias críticas sociais ali, né? Vale super a pena conferir a Substância. Que concorreu ano passado também Conclave, Duna Parte 2, continuação, muito boa também. Eu acho que de 2024 teve, né, um dos melhores filmes que ganhou como melhor filme, se você comparar dos melhores filmes já vencidos, Oppenheimer, né, teve ali o Cillian Murphy, sensacional, né, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., a Emily Blunt, e assim, para quem é fã das sitcoms da Nickelodeon, por favor, tem que ter percebido o Josh Peck ali, o Josh Peck do Drake e Josh Sim. apareceu no filme. Sim, exatamente. Eu percebi. Percebeu? Cara, achei demais, assim, que sensação. O que você tá fazendo aí, meu? Assim, também teve uma questão aí do Oscar nesse ano, né? Porque o pessoal criticou bastante o Downey Jr. por não ter cumprimentado o vencedor do Oscar anterior, né? Porque ele venceu como melhor ator coadjuvante. E quem tinha vencido no ano anterior era um ator, se eu não me engano, vietnamita. E ele só pegou a estatueta assim, nem cumprimentou o cara, nem olhou direito no rosto dele, né, nem agradeceu. E o Cillian Murphy, que é um ator assim, fabuloso ali, Peaky Blinders, né? Quem que nunca assistiu aí, pelo menos que é fã dos trabalhos dele. Ele cumprimentou todo mundo ali numa humildade, assim, eu achei sensacional, né? A presença ali, sabe? Ele, assim, eu agradeço, né, profundamente por esse prêmio e também, assim, admiro imensamente o trabalho de vocês. Essa mensagem que ele deixou, querendo ou não, com a atitude, né, com a postura que ele teve ali. Então, Oppenheimer é um ótimo filme, assim, um dos que eu mais gostei de ter assistido. Eu acho que de 2019 tem muitos filmes bons. O Oscar de 2019, Green Book, O Guia, Pantera Negra. Então teve ali umas questões, teve vários filmes relacionados a questões raciais, né? Teve outro que é o Infiltrado na Clã, que é um dos melhores filmes que eu já assisti do Adam Driver, né? Um filme sensacional. Nasce uma Estrela, que venceu como melhor canção original. Inclusive, tem uma curiosidade sobre Nasce uma Estrela, que ela tem 3 versões clássicas, né? 1937, 54 e 76. E a última versão, de 76, também ganhou como melhor canção original, né? Que foi a canção Evergreen. Então vale a pena conferir também. E eu não sei se vocês assistiram O Primeiro Homem, que é o filme que conta a história do Neil Armstrong. Profundamente, assim, tem algumas questões ficcionais, né? Mas é um ótimo filme também. Quer falar, Gustavo?
Eu assisti a do Ryan Gosling, né? Do Homem que Vai à Lua, né? Eu assisti esse filme. E é pouco falado, mas achei muito bom esse filme. Ele ganhou como melhor efeitos visuais só. Tava concorrendo com o Jogador Número 1, que também foi um filme muito bom, assim, que tinha tudo pra vencer como melhor efeitos visuais, e acabou vencendo, né? Teve Bohemian Rhapsody, né, do Rami Malek, que venceu como melhor ator, o Vice do Christian Bale, né, só Vice do Christian Bale, que conta a história do Dick Cheney, e é isso. Um filme que não venceu o Oscar nesse ano foi A Balada de Buster Scruggs, não sei se vocês assistiram, tem na Netflix. Não. Esse é um filme também que eu curti bastante, porque ele é um filme num formato de contos, assim, então cada parte da história é um conto, assim, né, uma história diferente. E, inclusive, quero fazer um destaque aqui só para concluir, para não me estender muito, um filme que, para mim, merecia muito participar do Oscar desse ano, e eu não entendo, assim, por que não foi indicado um filme brasileiro. O Filho de Mil Homens, da Netflix, que, assim, tem muito potencial, tinha, né, muito potencial, estava na lista de pré-selecionados para o Oscar deste ano, para representar o Brasil, mas acabou não sendo indicado, assim, e eu digo para vocês com muita tranquilidade, é um filme do mesmo patamar ali, se não mais que o Agente Secreto. Eu assisti ao filme do Rodrigo Santoro, e é um filme maravilhoso, assim, assisti hoje justamente para comentar. Pode falar, Gustavo. Não, comentando assim sobre o Oscar, as situações inusitadas, em 2014 lançaram um filme chamado Boyhood, da infância e juventude. Eu não sei se todos vocês assistiram. O filme, ele foi começado a filmar em 2002 e terminou em 2014. Realmente, é 12 anos, assim, de filmagem. E realmente, se você assistir o filme, você vê, até com o ator Ethan Hawke. Ele tá concorrendo a prêmio de melhor ator como o filme Blue Moon. Aí ele fez A Entidade também. Aí você vê, assim, tipo, o menininho crescendo, o menininho com cabelo curto, tocando as músicas, Avril Lavigne, Skinny Boy, e o menininho crescendo, assim. Então o filme realmente foi filmado, assim, durante 12 anos, e ganhou o Globo de Ouro, ganhou o BAFTA. Aí chegou no Oscar, quem ganhou o filme foi o Birdman, do Michael Keaton e do Alejandro Inarritu. Então é uma situação, assim, bem diferente, assim, né, pro diretor filmar 12 anos, assim, o filme, e o filme que chegou a concorrer ao Oscar. Acho que ganhou como... Acho que esse filme ganhou como melhor atriz, acho que foi a Jessica Chastain, se eu não me engano. Devo estar enganado, mas concorreu a uma estatueta. Mas é uma história, assim, engraçada, filmar 12 anos, assim, a história de uma pessoa. Assista esse filme, Boyhood, da infância e juventude. Eu gosto bastante de 12 anos de escravidão, ganhou o Oscar, é muito bom. Você falou ali, a Fórmula da Água, é muito legal também, eu gostei muito. Você falou ali, citou o Green Book. Green Book, ele não... Eu não sei se foi nesse Oscar, me corrija se eu tiver... Não, acho que não foi nesse Oscar. Qual que foi o do tapa do Will Smith? Que ano que foi? 2022? Acho que sim. Melhor ator, né? Pelo filme King Richards. Que ganhou aquele filme que o rapaz, eu não me lembro o nome agora, me corrija se eu estiver errado, que é mudo e tudo mais, que, cara, todo mundo esqueceu do filme, só ficou falando do tapa do Will Smith e tal. E, assim, esqueceram literalmente quem ganhou o Oscar. Então, também é um filme sensacional. Guerra ao Terror, que ganhou do Avatar em 2010, também muito legal. Guerra ao Terror é um filme muito bom. Como vocês citaram mesmo, Senhor dos Anéis ali, também incrível, sensacional. Também teve uma gama gigantesca de animações, que a gente não pode deixar de citar aqui, né? Entre Toy Story, tivemos também, acho que não sei se o primeiro, o Divertidamente 2 foi indicado, mas ele perdeu pro gatinho do Flow, acho que era Flow, acho que é o nome. Flow, o nome do filme, Flow, É isso, que também foi uma animação muito legal, foi o primeiro Oscar, agora me fugiu o nome do país, mas o Carrapato foi recebido com festa no país, e foi uma situação assim, ele fez o filme na casa dele. Ele fez o filme ele mesmo, sozinho, e ganhou nada mais, nada menos que Divertidamente 2, né? E foi muito, assim, as animações também são impecáveis. Eu gosto muito das animações da Pixar, da Disney e tudo mais. Quer comentar alguma coisa? Pra mim foi o Senhor dos Anéis. Não tem... Nossa, Sim. não tem outra. Senhor dos Anéis e... Pode falar, Gustavo. Não, teve um ano também que entregaram o Oscar errado. Não sei se você lembra do filme La La Land. O diretor, o cara que estava fazendo a apresentação,
Ele leu o papel errado, foi entregar o Oscar pro filme La La Land e no final ele tava com o papel errado. E o filme que ganhou foi o Moonlight. Você imagina, ó, comentar uma gafe dessa ao vivo aí Inclusive, eles levaram ele pra entregar no ano anterior, né? Pra, tipo, fazer Foi. o pessoal ele entregar e tudo mais, né? Mas realmente foi uma gafe muito, muito grande. Gente, antes da gente seguir pro momento, eu vou chamar de momento cinema hoje, que eu preparei uma coisa bem legal. Alguém quer comentar alguma coisa sobre cinema? Todo mundo tranquilo? Só gostaria de comentar rapidamente, então, o meu palpite, né? É que eu não fiz o comentário ali sobre o melhor filme, só queria falar sobre dos que estão sendo indicados nesse ano, né? Eu tô com a lista aqui, então só para o pessoal saber aí. Bugônia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamlet, Marte Super, Uma Batalha Após a Outra, O Agente Secreto, Valor Sentimental, Pecadores e Sonho de Tem. Avatar não Desses foi? aí. Avatar Então, não o entrou? Aquaman não foi. Não entrou. Rapaz, nossa, achei que tinha entrado. Pois é, né? Foi uma surpresa porque dos filmes do James Cameron foi o único que não entrou, né? Do filmes do Avatar, né? Entrou de 2009, 2022, mas este desse ano não entrou. Mas com certeza vai vencer como melhor efeitos visuais. Já ganhou nas outras premiações. Eu acho que se a gente pega Critics' Choice, que é a primeira premiação do ano, passa pelo Globo de Ouro e também pelo BAFTA, o que é mais certo? Todos eles deram como melhor filme Uma Batalha Após a Outra. Exceto no caso do Globo de Ouro, que dá 2 prêmios de melhor filme, que é para drama e comédia, né? Se eu não me engano, é isso. Isso, né? Então foi Uma Batalha Após a Outra e Hamlet, uma história de Hamlet, né? A vida antes de Hamlet. E então foram 2 prêmios de melhor filme. Acho que são 2 prêmios de melhor ator, também de melhor atriz. E foi até por isso que também o Wagner Moura venceu junto com o Timothée Chalamet. E a Jessie Buckley venceu como melhor atriz junto com a Rose Byrne. Acho que é isso. Então foram esses os vencedores do Globo de Ouro, né? Mas acredito que no final das contas Uma Batalha Após a Outra vai ser premiado aí esse ano como melhor filme no Oscar. Considerando inclusive o BAFTA, tá? O BAFTA, eu tava vendo a lista agora, antes da gente começar aqui a gravação, o BAFTA realmente deu aí Uma Batalha Após a Outra, né? O melhor filme. Teve algumas surpresas, o melhor ator, ele escolheu o Robert, deixa eu só ver aqui, Robert Aramayo, que é um ator inglês, britânico, enfim, um pouco diferente aí dos últimos selecionados, mas é isso. Fechou. Gustavo, vai conseguir participar? Sim, Fazer a Fechou, então. Gente, hoje vai ter. Quem ganhar a brincadeira vai ganhar em e-book. Também estou preparando aqui uma coisinha bem legal. Vocês que gostam do cinema. Gente, vai estar aparecendo para vocês agora. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Ou a história do cinema para quem tem pressa? Vocês estão vendo? Sim. Então, quem ganhar a brincadeira vai levar para casa em Kindle, tá, gente? Livro digital. A história do cinema para quem tem pressa, dos irmãos Lumière ao século XXI. Tem 200 páginas, livro bem tranquilinho de ler, tá? É um livrinho que eu vou premiar aí quem ganhar a brincadeira. A brincadeira é muito simples. Primeiramente, eu vou, para vocês mostrarem aqui, deixa eu só... É que tem que compartilhar a tela por tela aqui. Então, a gente vai fazer uma brincadeira sobre o Oscar mesmo, tá? Gustavo? Oi. Qual atriz ganhou o Oscar por La La Land 2017? A alternativa, a letra A, Natalie Portman. B, Emma Stone. C, Amy Adams. Ou D, Ruth Negga? Quem ganhou em La La Land foi a Emma Stone, letra B. Emma Stone. Então, ponto pro Gustavo. Gustavo acertou. Um pontinho. Quem for o primeiro a fazer 5 pontos, vence. Ou seja, acertar 5 perguntas. Segundo é o professor André. Professor André, qual filme ganhou o Oscar de melhor filme em 2024? Alternativa A, Oppenheimer. B, Barbie. C, Killers of the Flower Moon. Ou D, Poor Things? Oppenheimer? Oppenheimer. Ponto pro professor André. Thalita? Quem ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2024? Emily Blunt, alternativa A. B, David Joe Randolph.
Alternativa C, América Ferreira. Ou D, Jodie Foster. Você pegou a Pegar, né? Pegou a pergunta. Pode ser alternativa A. alternativa A? Essa eu realmente não sei. Ok, vamos ver. Errou. Foi a Davine Joe Randolph. Machado, quem dirigiu Parasita, vencedor do Oscar de 2020? Alternativa A, Park Chan-wook. B, Bong Joon-ho. Alternativa C, Lee Chang-dong. Ou alternativa D, Kim Jin-woon? Eu acho que é a alternativa A. Alternativa A? Ok. Não, é o Jong-ho que dirigiu o Parasita. Ok. Gustavo, quem ganhou o Oscar de melhor ator em 2024 por Oppenheimer? Leonardo DiCaprio, alternativa A. B, Cillian Murphy. C, Bradley Cooper. Ou D, Paul Giamatti? E Oppenheimer foi a letra B, o Cillian Murphy. Cillian Murphy. Ponto pro Gustavo. Professor André, qual filme da Marvel foi indicado ao Oscar de melhor filme? Vingadores Ultimato, alternativa A. B, Pantera Negra. C, Guardiões da Galáxia. Ou D, Homem de Ferro? Pantera Negra? Pantera Negra. Ponto pro professor André. Thalita, quantos Oscar o filme Titanic ganhou? Alternativa A, 9. B, 10. C, 11. Ou D, 12? 10, alternativa B? Tá, alternativa B? Errou, 11. Vamos lá, Machado. Qual filme ganhou o Oscar de melhor filme em 2022? Letra A, Duna. B, No Ritmo do Coração. C, O Beco do Pesadelo. Ou D, O Poder do Cão? O Ritmo do Coração, Coda. O Ritmo do Coração. Ponto pro Machado. Legal. Então, vamos lá. Qual filme de língua estrangeira ganhou o Oscar de melhor filme? A, Roma. B, Parasita. C, A Vida Bela. Ou D, Amor? O histórico Parasita, letra B. Letra B, Parasita. Qual diretor tem mais Oscars de melhor diretor? A, Steven Spielberg, professor. D, John Ford. C, Martin Scorsese. Ou D, Francis Ford Coppola? Letra D, Coppola. Letra D, Coppola? Professora D errou. John Ford. Vamos lá. Opa, quase que eu cliquei aqui sem querer. Tá. Thalita, qual filme ganhou os 5 principais Oscars? Filmes, diretor, atriz e roteiro. A, Poderoso Chefão. B, O Silêncio dos Inocentes. D, C, Forrest Gump. Ou D, Titanic? C, Forrest Gump? Posso? Tá. Errado, O Silêncio dos Inocentes. Agora é Machado. Machado, qual foi o primeiro filme colorido a ganhar o Oscar de melhor filme? A, O Mágico de Oz. B, O Vento Levou. C, Ben-Hur. Ou D, Os 10 Mandamentos? Caramba. Eu não sei, assim, jogar Mágico de Oz aí. Mágico de Oz? É O Vento Levou, que foi o primeiro filme colorido. Tá, vamos lá. O Gustavo tá com 3, o professor André tá com 1, Thalita tá com 0 e Machado tá com 1 ponto. Qual filme detém o recorde de mais Oscars ganhos? A, Titanic. B, Ben-Hur. C, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ou D, Todos Empatados? Letra D, todos empatados com 11 Oscars. Certa resposta. Professor André, em que ano o Oscar criou a categoria de melhor filme de animação? A, 1998. B, 2001. C, 2004. Ou D, 1995? Foi em 98. 98? 2001. Foi enfiado. Vamos lá. Quem foi a pessoa mais jovem, Thalita, a ganhar um Oscar competitivo? A, Shirley Temple. B, Tatum O'Neal. C, Anna Paquin. Ou D, Hailey Steinfeld? Letra A, Shirley Temple? Vamos lá. Errado. Foi Tatum O'Neal. Vamos lá. Machado, qual o compositor tem mais Oscars por melhor trilha sonora? A, John Williams. B, Hans Zimmer. C, Alan Menken. Ou D, Ennio Morricone? Cara, eu vou chutar Hans Zimmer, que é o que eu costumo acompanhar aí, o famoso, né? Ok. Ah, Alan Menken. Aldum? Não conheço. Tá. Gustavo, se acertar agora, vai conseguir.
Qual foi o melhor filme de animação indicado ao Oscar de melhor... Qual foi o primeiro filme de animação indicado ao Oscar de melhor filme? Toy Story, B, A Bela e a Fera, C, Shrek ou D, Up, Altas Aventuras? Puxa, vou chutar, acho que A Bela e a Fera. Bela e a Fera. Aê, Gustavo ganhou. Aê, Gustavo. Ó, ficou assim, ficou o Gustavo com 5, o professor André ficou com 2, Machado 1 e a Thalita 0 aí, né? O Gustavo não errou nenhuma, cara, o Gustavo acertou todas. O professor André errou 2, Machado 3 e a Thalita as 4. Bom, então depois eu vou pegar o teu contato lá, Gustavo, passar por... Eu tenho e-mail da Amazon aí pra mandar o livro, mas eu quero agradecer, essa aqui foi muito legal, fico muito feliz, de coração mesmo. Desculpa aí as brincadeiras à parte, mas fico muito feliz. Lembrando que a gente vai ter um podcast sobre o Oscar no dia 3 de março, né? No estúdio que a gente vai gravar. O Gustavo vai participar com a gente, juntamente com as gêmeas do direito, né? Elas também vão trazer uma outra visão também sobre a parte do direito e tudo mais. Então vai ser bem legal. E quero agradecer, amanhã a gente tem bate-papo com o nosso querido Tasso sobre robótica. Amanhã vai ter bate-papo sobre robótica, vai ser muito legal. E mais uma vez, gente, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Aê!